Sejam bem-vindos. Então, Dani, está sendo um prazer conversar com você hoje. Vamos conversar juntas sobre um tema assim, bem complicadinho, né? Com o Setembro Amarelo, sobre o suicídio. A gente está aqui para ver se a gente consegue alertar, né, os jovens, os pais, as crianças, que também têm número de suicídio entre crianças, por incrível que pareça. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Né? O tema de hoje é fortalecimento emocional na juventude. Eu sou psicóloga e trabalho como diretora de uma escola municipal, um local de periculosidade, que é o Complexo do Alemão. Então, a gente passa por muitas situações que posso trazer um pouquinho da minha vivência, né? Do que a gente passa lá e do que a gente estuda, para trocar ideia, né? E ver se a gente pode ajudar as pessoas que entrarem na live, né? É muito importante, Dani, porque o número de suicídio entre crianças e adolescentes tem crescido. E eu pensei logo em você quando eu comecei a pensar nas lives que a gente faria, porque você tem uma vivência, uma experiência muito grande com crianças, né? A gente se formou juntas, e aí você sempre teve esse acesso, né, a crianças e adolescentes há muitos anos, e eu acho que você tem muita coisa para estar compartilhando com a gente, né? Realmente é muito tempo que eu trabalho com criança, né? E agora mais próximo também dos adolescentes, porque a minha escola lá que eu trabalho, né, com o diretor, eu tenho um adolescente de 16 anos, então a gente tem uma vivência já de bastante tempo, né, Dani? Assim, o mais incrível, Dani, é que assim, o número de suicídio no mundo, ele tem diminuído, graças a Deus, mas entre os jovens brasileiros, adolescentes brasileiros, está cresceu 24%. Né? E a gente fica pensando assim, o que leva, né, um adolescente que está iniciando a vida querer dar, né, assim, não ter mais perspectivas, já pensar em tirar a própria vida. Então, assim, a gente tem que enxergar e ver esse jovem de outra forma, né? A gente sabe que hoje em dia tem muitas informações, o jovem tem essa facilidade de ter muitas informações ao mesmo tempo. Eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo, tá falando com você aqui no WhatsApp, tá ouvindo música, tá lendo uma notícia no Google. É muita informação e muita gente falando muita coisa coisa diferente. Eu penso que esse fortalecimento na juventude começa com o fortalecimento dos pais, né? Porque quando a gente tem pais seguros, provavelmente vai ter uma criança segura e um jovem seguro. Só que também os pais, hoje em dia, eles têm essa dificuldade por conta também de muitas informações que vêm chegando. Né? Tem muita gente dando palpite em como se criar um filho, o que se deve fazer, o que se não deve fazer, e os pais ficam inseguros. Né? Quando a gente era criança, os nossos pais eram referência para tudo, eles sabiam de tudo e a gente aprendia tudo com eles. Não era assim? A gente via os pais como super-heróis, eles sabiam de tudo. Né? Hoje não. Verdade. Hoje os jovens sabem de muita coisa que os pais não sabem. E aí os pais têm que aceitar isso também, que tem essa troca. E aí eles ficam inseguros, se enfraquecem emocionalmente e criam jovens inseguros, crianças inseguras, né, Dani? Tem um pensador, né, ele é jornalista, ele é filósofo, ele é atual. A gente tem várias pessoas que falam sobre isso, mas tem um bem atual, que é o Daniel Goleman, e ele fala sobre os 4 pilares da inteligência emocional, de como se criar uma inteligência emocional, né? E aí ele fala da importância dos pais perceberem, né, na criação dos filhos, como eles podem fortalecer essa inteligência emocional, trabalhar essa inteligência emocional. E a primeira é o autoconhecimento, que para mim é o que mais difícil se encontra, o autoconhecimento. Hoje a pessoa ter o autoconhecimento dos seus gostos, das suas vontades, das suas frustrações, né, é o mais difícil. Só que os pais, eles precisam ser fortalecidos emocionalmente para poder ajudar a criança e ao jovem a ter esse autoconhecimento, para poder se conhecer. Quando se conhece, sabe dos seus sentimentos, aí vem o segundo pilar, né, que é a autorregulação. Se eu me conheço, eu sei meus sentimentos,
e sei o que eu posso, como eu posso reagir diante de alguma situação. E aí essa autorregulação ajuda até, eu tô lendo aqui o comentário, é verdade, tem que, os espaços educacionais precisam pensar sobre o suicídio, não pode mais realmente tratar como tabu, porque é uma loucura, o suicídio está acontecendo entre os jovens muito, né, de uma forma espantosa, brincadeiras que levam ao suicídio, formas de como se suicidar a gente encontra na internet. Então a gente precisa realmente conversar nos espaços educacionais. Não pode ser mais um tabu, realmente. Eu acho que não somente para as crianças e para os adolescentes, mas para os pais também. Eu não atendo crianças, eu atendo a partir da adolescência. E os adolescentes falam muitas coisas que os pais falam para eles, que é ignorando a existência da depressão na vida deles, né? Os pais falam que é frescura, que é preguiça, que tem que lavar o rosto e chegar e parar na frente do espelho e falar que ele é importante, que ele vai conseguir, e isso vai resolver a depressão. Então, assim, os pais, como você falou, os adolescentes hoje têm muito mais informação do que os pais. Os pais estão para trás. E aí agem de uma forma grotesca, a meu ver. E aí, muitas das vezes, no atendimento do adolescente, eu chamo os pais para estar fazendo esse trabalho de informação. Porque não é possível, porque eles estão alimentando a possibilidade da pessoa interromper a sua própria vida na adolescência. Dani, sabe o que eu vejo também, Dani? Assim, os pais, eles têm muita vergonha de isso enquanto criança, não precisa ser jovem, porque se tiver um trabalho desse já na infância, é o pilar para o fortalecimento da juventude, que tudo começa na infância, né? Então, assim, eu vejo que os pais têm muita vergonha de falar sobre os sentimentos com seus filhos. Quer ver, às vezes o pai teve uma situação ruim no trabalho, passou um dia muito ruim, chega em casa, a criança, ela tem essa sensibilidade de perceber que o pai naquele dia não está bem. E aí ele chega em casa e aí a criança pergunta para ele, né, papai, você tá bem? Aconteceu alguma coisa, né? E o pai, ele não fala naquele momento. Não, desconversa. E isso enfraquece as relações. Esse seria um momento, né, do pai colocar para ele, sim, né, aconteceu, né, um problema no meu trabalho, filho, mas vai passar, as coisas são assim. Falar do seu sentimento, né, dar o nome aos sentimentos, isso ensina a criança a perceber também quais são os sentimentos, né? E saber lidar com aqueles sentimentos. É lógico que é diferente do pai desabafar com uma criança, né? Tem que ter essa sensibilidade. Eu não estou dizendo aqui que os pais têm que chegar e desabafar de todo o ocorrido com a criança. Mas não esconder os seus sentimentos. Porque a criança, ela percebe que ela pode estar triste também. Que um dia o pai e a mãe também está triste e sabe resolver, sabe como lidar com aquela situação. A mesma coisa é exacerbar um sentimento de alegria também, né? Por qualquer coisa, não que a gente não tenha que estimular e fortalecer nossas crianças colocando para elas, né? Ela fez um bom trabalho e tal. Mas a mesma coisa é você uma expectativa muito grande numa coisa que a criança fez e que era uma coisa que legal, foi bom, né? Foi legal o que ela fez, foi, né? Ela deveria ter feito, mas não exacerbar. É a mesma coisa, quando a gente não fala de um sentimento ruim, né? De um sentimento de tristeza para um filho, e a gente também exacerba um sentimento de alegria, nós somos os espelhos para os filhos, né? Os pais são os espelhos para os filhos. Então, eu acho que falar dos sentimentos desde a infância com a criança, demonstrando que ele pode um dia estar triste, estar feliz e falar dos sentimentos e como é que a gente pode resolver esse sentimento de tristeza. Aconteceu uma situação triste, e aí, como é que eu vou fazer para melhorar isso? Isso é um fortalecimento na infância e provavelmente se torne um jovem fortalecido emocionalmente. Eu vejo muito na escola, Dani, assim, muito agora a gente sabe da questão da palavra bullying, que entrou até em moda, né? Infelizmente. Mas a gente vê também, Dani, uma falta de fortalecimento emocional muito desses jovens, né? Eu converso muito com eles o seguinte: eu tenho que conhecer as minhas características físicas e as minhas características morais, os meus defeitos. O jovem precisa conhecer, se fortalecer para que quando
vir alguém te chamar de baixinha ou de gordinha, e eu sei que eu sou baixinha, que eu sou gordinha, isso não me afetar emocionalmente. É se Sim, autoconhecer sim. e se autoperceber como realmente tenho essa característica, né? Isso não me afetar emocionalmente. É diferente, é lógico, eles. É diferente da gente usar pejorativos. Ah, não, tampinha, né? Essas coisas que ofendem. Mas a gente conseguir se perceber, e se a gente for chamada de gordinha, ter a fortaleza emocional de dizer, sim, eu sou gordinha. Isso faz parte da minha característica. Né, Dani? Assim, é o que eu Sim, penso, eu sim, vejo sim. que falta isso, entendeu? Nos jovens. É também a questão de se autoconhecer, é o que eu estava falando, né? Do autoconhecimento, da autorregulação. Aí quando você tem isso tudo, você tem empatia pelo outro, que é o terceiro pilar. Você consegue perceber o que o outro sente, se colocar no lugar do outro. E a partir daí Sim, você sim. consegue fazer um relacionamento pessoal saudável. É o que eu penso em relação a esse fortalecimento. Primeiramente, é ter pais fortalecidos emocionalmente para que possam gerar adultos fortalecidos emocionalmente também. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, eu observo Faz. muito no adolescente, já que eu atendo adolescente, né? Eu não posso falar muito pelas crianças em si. O quanto os pais, de certa forma, eu percebo dessa forma, tá? Eu queria que você falasse, porque o seu contato é muito mais amplo do que o meu, né, nessa área, né? Porque assim, eu percebo muitos pais querendo que os filhos sejam perfeitos. Olha, não pode chorar porque se você chorar, as pessoas vão ver que você é fraco. É isso que você observa? Porque assim, os adolescentes eles contam muito disso, que os pais Dani. querem que sejam tão inteligentes, tiram 10 e aí querem filhos perfeitos. E isso tem adoecido eles. Você percebe assim? Dani, assim, eu percebo que tem muita expectativa. Os pais geram muitas expectativas nos filhos, né? Sim. Geralmente os pais colocam as expectativas que gostariam de ter sido nos filhos. O pai que queria ser médico, ele quer ver o filho médico. E aí o menino às vezes não tem nenhum dom para aquilo. Eu tô dando um exemplo, né? Não tem nenhum dom para aquilo, mas tem dom para música, tem dom para, né, para outro tipo de situação, outro tipo de profissão. E aí Uhum. não deixam o adolescente se expressar, né, o jovem aparecer no que é capaz de fazer, por conta da Sim. frustração, da expectativa criada no filho. E aí Uhum. por isso que a gente vê muitos jovens entrando na faculdade muito cedo e trocando de curso, porque Uhum. geralmente eles fazem aquilo, a primeira opção é aquilo que o pai e a mãe gostaria que fosse. E aí quando não entra e não vê que aquilo não tem nada a ver com si, gera uma frustração muito grande, né? 17% das pessoas que fazem a primeira faculdade se mantém nessa primeira faculdade. 17%. Pois Muito é. pouco, né? É para você ver como é uma questão, né? Tem claro que tem outras probabilidades e outras possibilidades disso Uhum. acontecer. Sim. Mas muito é porque, na verdade, os filhos escolhem primeiramente aquilo que os pais desejam que ele fosse, e aí depois, quando entra, vê que não tem nada a ver com, né, com si, Frustra, com né? aquilo que almeja, e aí sai. É muito complicado, assim, os pais realmente precisam ouvir mais os seus filhos, entendeu? E na questão de ouvir, não é a questão também de... Porque a gente tem sempre os dois extremos. Aquele pai que não ouve o filho, não ouve as suas demandas, como você falou, não ouve suas frustrações, as suas alegrias, ou então leva aquilo como se fosse banalidade. E tem aqueles pais que Uhum. exageram, são aqueles pais que Tem. fazem do filho um coitadinho, ou então aquele filho que é o melhor em tudo, e aí ele bota o filho lá em cima. Esses dois extremos são completamente... A gente tinha que abolir isso da educação, né, das crianças. A gente vê muito também aquele pai, por não saber como, faz o filho coitadinho, tipo, a professora brigou com meu filho, né? Não pode ser assim, o coleguinha, Uhum. né, não tá com meu filho. Aí ele vai lá tomar satisfação com o coleguinha, né? Na verdade, quando não Uhum. fortalece para que a criança, né, possa ir lá e conseguir resolver. Resolver, Não, vai né? lá conversa com seu colega, pergunta para ele por que ele não quer falar com você, né? Então, os pais têm que aprender a não se colocar na frente das emoções dos filhos, né? E nem banalizar demais aquilo que as crianças trazem. A gente tem que estar sempre com o meio termo. E
Eu acredito sempre nisso, se colocar, se mostrar por inteiro para a criança. Suas frustrações, os seus medos, as suas alegrias, para que a criança perceba que ele, e se fortaleça que, como eu falei, ele pode estar triste porque um dia meu pai também esteve triste e conseguiu sair dessa situação de tristeza. Quando a criança percebe isso, entende que ela pode estar triste e ela pode sair dessa situação, eu acho que essa questão do suicídio, do pensamento de menos-valia, do pensamento de destruição, autodestruição, né, de falta de sentido de vida, pode vir a diminuir porque tem um fortalecimento emocional aí, que ele sabe como, né, sair. A gente sabe que o pensamento suicida não é só uma questão né, de educação, a gente sabe disso, a gente sabe que tem uma questão também genética, uma predisposição genética, a gente sabe disso tudo. Tem vários fatores, mas a gente pode ajudar os nossos jovens a se fortalecer, lidando com o que está sentindo e não banalizando aquilo que os jovens sentem. Porque hoje em dia, ele vai, se ele entrar, ele está sentindo alguma coisa, ele vai entrar no Google, vai pesquisar, ele vai achar resposta. Entendeu? Hoje nada fica sem resposta para tudo, nada fica sem resposta. Só que aquela resposta que ele vai achar no Google, nem sempre é aquilo realmente do que ele precisa ouvir, do que ele precisa, né, escutar. Então, essas informações que vêm para a gente, vêm para esses jovens, de maneira exacerbada, de muita informação, isso atrapalha também no desenvolvimento cognitivo e emocional dos jovens. Então, esse é o meu recado. Acho que os pais têm que ouvir os seus filhos, falar dos seus sentimentos para as crianças, para que se tornem jovens mais fortalecidos e possam passar por esses 4 pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, a autorregulação, a empatia e chegar no relacionamento pessoal saudável, para que a gente não possa ver mais relacionamentos abusivos e as pessoas deixando viver esse relacionamento abusivo e ainda achando que merece estar nele. É tudo uma questão de autoconhecimento, de mais-valia, né? Você então está fazendo um link para minha palestra de segunda. Vai ser sobre relacionamento. Você vai falar sobre o quê? Falando sobre relacionamento abusivo. O tema que eu dei. Não, essa segunda-feira. Não, vai ser na outra segunda. Que eu vou falar sobre relacionamento amoroso, prisão ou liberdade. Nessa segunda-feira, a gente vai estar falando sobre autoestima, o remédio para a dor emocional. Voltando um pouco aqui para o que você estava falando, como os adultos estão nessa deficiência de saber quem elas são, a falta de autoconhecimento está grotesca. E aí, como os pais não sabem definir o que estão sentindo, quem eles são, né? Que eles deveriam de estar muito mais conectados por serem adultos, mas não estão. E aí, como esperar da educação dos filhos desses pais que não estão sabendo, né, o seu lugar no mundo? Isso, Dani. Realmente uma escola, né? Realmente é isso, Dani. Assim, a gente está com uma geração dos pais bem fracos emocionalmente, no sentido de estar perdido mesmo. E a gente entende isso, porque é a primeira geração tecnológica que está acontecendo. Né? A primeira geração tecnológica é essa. Então, eu acredito que os filhos desses meninos, de repente, já possam ser diferentes, porque já não tem tanta novidade, né? Já sabe lidar melhor com isso, com essas questões de que pode dividir o seu tempo e o seu conhecimento com a internet. Pode perceber que seus filhos sabem um pouco mais do que você, e você pode aprender com eles, né? Porque a gente vê, nos anos... Olha, se a gente pensar, né? Os anos 50, 60, 70 foi mais até os 60, né? Foi aquela educação autoritária onde o pai falava e o filho respeitava, dizia amém, mesmo estando errado, mesmo não podendo falar dos seus sentimentos, engolia aquilo né? E aí a gente escuta muito, mas aí eu não morri, tô bem, não sei o quê, mas quantas demandas as pessoas carregam com si, né? Porque não puderam se expressar na infância ou viveram um relacionamento abusivo com os pais, e aí não morreu, mas está cheio de ferida. Aí nos anos 80, nos anos 60, 70, a gente já começa a ter aquela revolução um pouquinho mais, né, da questão até da educação ainda
rígida, mas aí já entra até na questão da escola, entra a nova escola, escola nova, com novos pensadores, né? Sim, Que faz com que a criança tenha mais pensar autonomia, mais mais. poder de fala, mas né, pensa e pode falar, tem o poder de fala. E aí agora a gente está nessa. Aí cresce o pessoal dos anos 80, né? Tem filho, aí, Dani, vem aquele boom da tecnologia, você não sabe lidar com aquilo, aí tu vê uma criança de 5 anos lidando melhor que a gente. A Agora, gente levou uma surra aqui, né, Dani? Tá levando uma surra, né, Dani? Fazer a live. Aí a gente. A gente. E aí os pais as ficam. crianças Realmente, a gente sabem tem que disso, ó, entender. fácil. E a gente tem que entender esse medo, essa insegurança dos pais, porque chega uma criança que agora tem resposta para tudo, que você faz uma pergunta, ela sabe te responder, entendeu? E ela te faz e ela te questiona. O não é mais só um não, o não vem com questionamento do porquê do não. E aí aquele pai que não foi criado assim entra realmente né, em desespero no sentido de caramba, e agora? Como é que eu vou criar Sim. meu filho? Aí vem um monte, um bombardeio de teorias de tem que ser assim, tem que ser assado, não, vamos fazer desse jeito. Os pais ficam perdidos, aí se fortalecem, não tem segurança, entendeu? Se Uhum. enfraquecem emocionalmente e aí viram esses pais ou permissivos demais, ou esses pais autoritários, ou pior, aquele pai que não escuta, que finge, tá bom, tá, não dá importância para o sentimento da criança, do filho e tal. E aquele pai que tem medo de falar dos seus sentimentos com seus filhos, porque não teve essa oportunidade enquanto filho com seus pais. Não Uhum. teve. Sim, sim. Um pai dos anos 70, 80 não falava dos seus sentimentos com seus filhos. Muito pelo Nunca. contrário, se um filho viesse falar pro pai, por que você tá com essa cara, pai? Tá triste? Né? Não... E aí o pai de Nunca. hoje não sabe isso, não sabe falar dos seus sentimentos para os seus filhos. E aí gera essa insegurança mesmo, não gera essa cumplicidade. Né? Os pais, além, tem que ser pai. Quando a gente fala de que o pai tem que ser amigo, não é questão de ser amigo permissivo, é questão de ser amigo um bom ouvinte, né, Dani? É o que falta. Eu Né, acho que não somente ouvir, né? Tipo, tem ouvido, eu vou escutar, né? Eu acho que o pior, né, nem o não querer escutar. O pior é você escutar conteúdos tão profundos e tão sérios e levar como se fosse uma idiotice, uma palhaçada. Isso são termos que os clientes usam, tá? Palhaçada, frescura, frescurite. Eu acho que isso que é o pior. Eu acho que quando os pais, né, quando um adolescente abre um conteúdo, uma vontade de interromper sua própria vida, em outras palavras, porque para quem entende, um pingo é letra, né? Então, Com assim, certeza. quando o adolescente abre algo que ele está vivendo, e aí o pai fala que é frescura, que é preguiça, eu acho que isso aí é um empurrãozinho para quem já está na beira do precipício, né? E aí o quanto esses pais precisam se ligar, se alertar, isso existe. Isso não acontece somente com o vizinho ou com o filho do vizinho, né? É algo que está crescendo, está ganhando um tamanho absurdo e que os pais precisam, sim, se atualizar e encarar o problema de frente. Vamos lá, vamos ajudar e não piorar a situação, né? Dani, porque é muito alarmante, tá? O crescimento do suicídio entre os adolescentes estarem. Não está crescendo entre os idosos. Também tem um crescimento nos idosos, né? Mas a gente sabe que os idosos é por falta mesmo de perspectiva de vida, acabou, né, o emprego, né? Estava trabalhando aí, para de trabalhar, e aí tem toda uma Muitas situação. O perdas. que eu O idoso também teve muitas perdas, então, né, a depressão vai ficando ali, se alojando. Isso. E aí, assim, só que o jovem, o adolescente, né, crescer a questão do suicídio nos adolescentes é muito sério, porque está começando a vida e já não consegue ver um sentido de vida. Então, os pais precisam estar alertas, precisam perceber qualquer tipo de mudança no comportamento dos seus filhos, conversar, um papo franco, né? Assim, tem outro comentário aqui falando da questão que os pais aqui acontece que os pais falam dos seus problemas para os seus filhos como se fossem seus amigos íntimos. E é isso que eu estava querendo, falei lá no início, Sim. né?
A gente tem que saber que não é desabafar com a criança sobre os seus problemas, até porque a criança não tem maturidade, né? É saber falar dos seus sentimentos, né? Mostrar que realmente tá triste e que pode ter uma situação de tristeza na vida e a gente vai sair dessa situação. Mas não colocar uma demanda enorme para uma criança que não entende, né? Não suporta, como ela usou a palavra aqui, né, a tristeza tamanha do pai ou as frustrações. Mas nunca não colocar para a criança aquilo que não demonstrar que não tem tristeza, que não tem frustrações, sabe? Não, nós temos frustrações, não temos tristezas, mas a mamãe e o papai vai sair dessa, vai ajudar. Sabe como é que você pode contribuir? Fazendo o seu trabalho de casa, se comportando bem na escola, entendeu? Assim, eu vou ficar mais feliz se você fizer seu trabalho de casa, assim, fortalecendo, entendeu? Falar, não esconder, mas é lógico, não desabafar e não jogar toda a carga emocional em cima do filho e da criança, porque não tem realmente uma estrutura ainda psíquica formada para isso, né? Mas que os pais Não precisam mesmo. falar os seus filhos, isso sem dúvida, porque realmente o número está crescendo, as informações estão chegando por todos os caminhos, as crianças hoje têm essas informações e se não encontrar uma base familiar, um apoio familiar em casa, vai buscar em outro local e aí são muitas informações diferentes, que para um processo cognitivo de informação ainda é bem complicado de conseguir, se não foi ali fortalecido desde a infância, vai ser muito complicado enquanto jovem saber lidar com seus próprios sentimentos, suas frustrações, e aí a gente sabe que pode chegar aí o final, né, ao suicídio, tá? Então, assim, é muito triste. Então, os pais devem ficar alertas e conversar com seus filhos, né? Se fortalecerem emocionalmente também, perceberem que pode aprender com eles e deve aprender, que hoje a geração não é mais aquela geração de só de escutar, que realmente vai indagar e tem que saber, tem que procurar resposta para dar para as crianças, porque elas estão perguntando cada vez mais. Os pais têm que se fortalecer emocionalmente para criar filhos fortalecidos emocionalmente também. Entendeu? Sim, sim, sim. Obrigada, Dani, por sua colaboração, né? A gente marcou o seu Instagram, o Instagram dela, para quem quiser segui-la. E fique ligado nas próximas lives, que a gente vai estar aqui toda segunda, quarta e sexta para estar falando sobre temas da nossa vida como um todo, casamento, autoestima, ansiedade, depressão, que podem levar uma pessoa a interromper sua própria vida. Então, muito obrigada pela presença de todos e até a próxima live. Dani, foi um Obrigada, prazer, Dani. Dani. Muito Não feliz foi de estar aqui fácil? contigo, tá? Foi tranquila, né? Viu? Não Foi. doeu. Assim a gente vai Beijo, amiga. aprendendo. Beijo. Um beijo, fica com Isso. Deus. Tchau. Ah, não, Beijo. peraí, deixa eu tirar Tchau. da live. Peraí. Tirei. Tá bom. Beijo. Tchau. Beijo.